identidade dela ali, ó. Boa noite a todos os seguidores da página da SPN em Foco, os que vão entrando aí, essa gravação vai ficar. Estamos aqui com o Adriano Mister. Pode ser Mister, pode. Desculpa que é um nome difícil de pronunciar. Difícil, normal. Adriano, primeiramente queria que você se apresentasse, o público aí da página da SPN em Foco, que vou te acompanhar. Quem que é Adriano Mister? Não, primeiro quero te agradecer pela oportunidade. Tá? Muito obrigado por você ter me convidado para poder fazer parte dessa live hoje. É uma oportunidade de eu me apresentar como pré-candidato a prefeito. Meu nome é Adriano Milster, tá? Tenho 47 anos. Sou nascido aqui em São José dos Pinhais mesmo, estamos na 4ª geração já. Né? Meu avô nasceu aqui, meu pai, estamos na 4ª geração. Então, fiz economia, me formei em zootecnia e a minha vida toda eu desenvolvi aqui na cidade. Né? Minha família é uma família de empreendedores aqui do município e é daí que a gente tem essa paixão por São José dos Pinhais. Então, eu sou um São Joséense nato, uma pessoa comum, que nem você, sou igual a você, sou igual a todo mundo, que quer fazer a diferença pela cidade que nasci, pela cidade que eu amo. Quero deixar uma marca positiva na cidade que eu nasci, na cidade que eu amo. Isso que é o melhor de tudo, né? Tentar fazer a mudança, fazer com que a cidade evolua, né? Adriano, você foi secretário, né? Sim. Na era Cetim e Toninho. Quais foram as secretarias que você esteve à frente? Eu comecei com o Ivan, né? Porque o Ivan era o prefeito. Fui secretário de Agricultura, fui secretário de Segurança, secretário de Transporte e Trânsito, secretário de Comunicação, fui secretário de Governo e chefe de gabinete prefeito. Foram 6 pastas ao total ao longo desse período. E quando você deixou o meio público, saiu da secretaria, qual que foi o seu ramo, assim, que você ou que já fazia antes? Nós temos algum comércio, empresa, né? Nós temos algumas empresas, né? Que a gente, da família, qual a gente sempre trabalhou, né? Então, saindo da prefeitura, isso aconteceu há 3 anos atrás, onde foi o meu rompimento, né? Com o atual grupo, que aí está. Eu rompi com eles há 3 anos atrás, deixei e desfilei no Democratas, né? E eu fui tocar os meus negócios e me preparar para poder me colocar como uma opção para a cidade de São José dos Pinhais, para as pessoas que aqui moram, como pré-candidato a prefeito. Adriano, você como ex-diretor de segurança pública do município, o que você vê, qual que é a política pública envolvendo a segurança pública que você acha necessária para dentro do município? Contratação de servidores, progressão nas carreiras da Guarda Municipal, que está atrasada, né? Qual que é o ponto mais ideal que você acha que necessita nesse momento? Tá. Eu fui secretário de Segurança, né? O diretor, quando eu fui, foi o Samarone, teve comigo, foi meu diretor, né? E por um período, o Márcio, agora nos últimos 10, 11 meses que eu permaneci lá. O planos de cargos e carreiras da Guarda Municipal, enquanto eu estava lá, nós fizemos o plano e apresentamos para o atual prefeito, né? Ele acabou não indo para frente, as coisas não acabaram não andando, mas é necessário, né? A carreira de guarda municipal, ela é muito específica, ela tem suas especificidades, não se compara com um agente administrativo, então nós precisamos tratar cada situações específicas de uma maneira muito clara. Então o guarda também, até porque é uma lei federal, exige isso, uma lei federal exige que tenha um plano de cargos e carreira da Guarda Municipal, né? Então é importante para os servidores públicos, para os agentes guardas municipais que têm um extremo valor dentro da cidade e também pela questão da legalidade da continuação da Guarda Municipal. Adriano, eu tenho um pensamento que tanto isso é esfera federal, estadual, municipal, os governos eles gastam muito com com polícia. Certo. Existe um debate que já vem há anos arrastando a tal unificação. Certo. Da Guarda Civil e Militar. Não seria uma solução onde economizaria um pouco o tanto gasto que se tem com as Forças Armadas e assim talvez direcionando como nos Estados Unidos,
que lá o estilo americano é um estilo que eu acho muito interessante de segurança pública. Você não vê, tipo, aqui nós temos a militar, que tem militar, Rony, BOP, Rotan, tem de tudo. E lá nos Estados Unidos, você vê diferente. Sim. Até não respondi completamente a tua primeira pergunta, vou completar a primeira pergunta, que é o que você acha da política pública na área de segurança, né? Precisa investir sim na contratação de novos guardas, né? Eu já tive em outra oportunidade, me fizeram essa pergunta, o que você sente de não ter feito? O que você sente por não ter feito nesse período que você esteve junto ao poder público? Uma das coisas que eu sinto muito de não poder ter feito foi contratar novos guardas, né? Eu fiz a solicitação, a contratação de 40 novos guardas, enviei, e foi uma das divergências que eu tive com o prefeito que estava à época, né? O prefeito Cetim, foi uma das divergências que nós tivemos, porque eu fui muito incisivo na contratação, na necessidade de contratação. Enfim, quando ele liberou essa contratação, já não era mais permitido pela questão do índice da folha de pagamento, nem o TSE, mas permitiria abrir concurso público. Né? Então a gente acabou conseguindo a liberação, mas ela não foi efetiva. Então isso é uma das situações que eu sinto por não ter conseguido implementar. Precisa ter contratação de guardas municipais para você ter uma segurança mais efetiva dentro de São José dos Pinhais. Investimento em tecnologia, né? Porque hoje a segurança tem muito a ver com tecnologia e inteligência. Então esta é a área que a gente pretende também fazer esse investimento, na área de tecnologia e na área de inteligência. E não se faz segurança sem agente de segurança. Então, contratação de guarda municipal. Isso respondendo a tua pergunta, né, que eu fiquei devendo, você me perguntou, eu acabei não respondendo. Enquanto a forma de fazer segurança, Daniel, os Estados Unidos é a polícia municipal. Quem comanda a polícia porque quem entende a realidade daqui de São José são as pessoas que estão aqui todos os dias. Sim. Então, quando a gente fala de polícia militar, que é uma parceira, eu acho que isso a gente fez muito bem enquanto estava à frente da Secretaria de Segurança, foi a integração entre a polícia militar, polícia civil e guarda municipal. Quando eu cheguei, eu tinha um problema muito sério com o convívio entre as forças, e a gente conseguiu fazer justamente o inverso, que a gente tivesse uma solução muito agradável, um convívio muito agradável entre as três forças policiais. É bom. Sim, com as parcerias dos delegados à época, era o Gil, e todos eles que vieram a posterior, o Dr. Amadeu, todos eles que vieram a posterior, essa integração aconteceu no 17º, com o Tinski, o comandante, na primeira companhia, época do capitão Eliandro. Então, nós conseguimos fazer essa unificação e foi muito bacana. O que a gente propôs naquela época já? Nós temos uma central de despacho de viaturas em um mesmo ambiente. Às vezes você não precisava ter o mesmo sistema, porque a Polícia Militar tem um, a Guarda Municipal tem outro, para disparar a viatura. Porque às vezes o cara liga para o 190, Polícia Militar, e fala de uma ocorrência. O Copom dispara a viatura e a viatura vai até o local. E às vezes outra pessoa liga para o 153 e fala com a guarda. A guarda recebe a ocorrência e dispara uma viatura e vai até o local. E essas duas viaturas vão para fazer o mesmo atendimento, Daniel. Sim. Né? Antes era uma briga para te atender. Depois quem chegasse primeiro no local, o outro ver se precisava apoio e tal, se fosse a militar que chegou, se fosse a guarda que chegou, ver se não precisava apoio, vai embora. Mas olha o desperdício de tempo e dinheiro que a população sente muito. Né? Então essa integração nós tentamos fazer já na nossa época. Sou favorável à integração entre as polícias. Tá? Mesmo que as instituições não se comuniquem, não se sobreponham, mas a comunicação ela precisa ser feita de forma coordenada. Sou favorável a isso. Muito interessante, muito bom. E fundo partidário? Opa, pedir perdão para vocês. E qual que é você como pré-candidato, ou se Deus quiser, você eleito, certo, qual que será a atitude em frente à guarda, para você como prefeito? Vai fazer carreira? Sim. Eu digo que como eu fiquei quase 5 anos à frente da Secretaria de Segurança, então eu tenho um sentimento forte com essa área, né? E eu tenho certeza
que nós podemos melhorar muito nisso, só ter um pouco de investimento. Eu fiz um desafio para o prefeito, quando eu estava à frente, para o senhor me dar 3% do orçamento a mais, 3% do orçamento do município, e coloque na Secretaria de Segurança, que eu transformo São José dos Pinhais numa das cidades mais seguras do país. Aí é bom. E disse para ele o seguinte: se isso não acontecer, eu nunca mais falo de política, eu não vou mais viver no meio público e no meio político, abandono, se isso não acontecer. Se me der 3%, eu abandono. Mas não aconteceu. Bianca Luiz, boa noite. Glaucia Auer, boa noite. Silviana Leal, boa noite. Ele está ciente do que está acontecendo com os mutuários São José dos Pinhais? Algum plano para quem está passando por isso? Bianca Luiz, você sabe dos casos dos mutuários? Sim, sim. Essa é sobre moradia, mas vamos responder a pergunta dela? Vamos lá, eu sei sim. Veja, essa é uma questão jurídica, né? Eu acompanhei isso de perto, né? Não fiz parte, mas acompanhei de perto. É uma questão jurídica, é uma questão judicial, onde o município efetivamente não tem como tomar ele alguma medida formal. Mas eu quero dizer para você que não é só de medidas formais que nós conseguimos resultado. Nós conseguimos resultados com medidas extras oficiais. E o que eu quero dizer? Põe esse problema embaixo do braço. Prefeito, põe o problema embaixo do braço. As pessoas da tua cidade estão sofrendo. Adriano, quando eu vim para São José dos Pinhais, muitos não sabem, eu vim para dar apoio ao movimento dos mutuários. Certo, não sabia. Lá na frente do fórum, ficar um acampado com a Claudete Quadro, certo? Conheço a Claudete. Muito tempo, então, era o CETIM, e nenhuma política pública do município partiu em defesa desses mutuários. Certo. Então você diz que tem capacidade, o município pode politicamente dar o isso apoio. Pode. Porque eu já vi pré-candidato dizer que isso não é coisa da prefeitura. Dani, veja o que eu estou falando para você. Mesmo que legalmente não seja, não vou discutir esse o mérito, mas afeta as pessoas do meu município. São pessoas que moram na minha cidade, são pessoas que estão sob a minha gestão. Se tem um problema, eu pego esse problema, eu tenho que pôr embaixo do braço. E eu vou tentar resolver esse problema em qual esfera de poder for necessário. Seja ele na esfera estadual, na esfera federal, seja no poder judiciário, né? Estadual e federal no executivo ou no poder judiciário. Eu preciso acompanhar a população. Eu preciso ter. Mas sobre moradia ou sobre essa questão, nós temos duas diretrizes em relação a propostas. Uma delas vai ser de primeira mão para você aí, tá bom? Uma delas de primeira mão aí. Nós vamos fazer, estando à frente, vamos propor uma lei para regularização fundiária. Regularização fundiária em São José dos Pinhais é um grave problema. Às vezes nós não temos acesso a isso, a pessoa comum às vezes não tem acesso a isso, mas é um grave problema. Tanto na área rural, quanto na periferia da cidade. Né? Por quê? Porque isso dificulta muito a vida das pessoas. Se você não tem um registro, se você não tem a documentação do teu terreno, se não tem a documentação da sua casa, por um determinado tipo de problema que aconteceu no passado, que antes não era problema e hoje é problema, existe muito disso, né? As pessoas estão numa área que antes não tinha problema nenhum ambiental, não se dava importância a isso, hoje estão lá, agora começa a se dar importância a isso e trata aquela pessoa como um bandido. Né? Então, claro, existem sempre no meio dos bons pessoas que pensam, que fazem por mal, né? Então a gente tem que separar isso. Mas a maioria são trabalhadores, são pessoas que estão lá porque conseguiram comprar aquilo da forma que foi, se instalaram lá e construíram suas casas lá. Então nós precisamos ter sim uma lei para poder fazer a regularização fundiária dentro do município. O que depender do município, não depender do Estado, não depender da União, a gente vai auxiliar. A Bianca Luiz fez a pergunta dos mutuários. Obrigado por responder minha pergunta. Imagina, eu que agradeço pela pergunta. Então, uma coisa aí que está intrigando muito aí, que nós vemos pré-candidato soltar nota, ofício na Câmara Municipal, a reveria de fundo partidário. Fundo partidário. Que vai abrir mão de fundo para isso, que diminui o salário. O que você vê sobre o fundo partidário? Você falou e a sua campanha será com fundo ou sem fundo partidário? Certo. Você falou primeiro com a questão de salário, tá?
isso já coloquei, tá? Em outras oportunidades. Salário do secretário, salário do prefeito, nós vivemos um momento de crise. E o prefeito que pegar a próxima gestão vai estar também no momento de crise. Então nós temos que ser realistas com a situação das pessoas, do povo que está ao nosso redor. O salário de prefeito e secretário será cortado 30%. Tá? Precisa ser cortado na carne, a gente precisa contribuir com... Cada um de nós precisamos contribuir nesse momento que a gente está passando de crise. Metade das secretarias, Daniel, nós vamos cortar. Então nós vamos diminuir as secretarias pela metade, né, estando lá. E mais, cargos comissionados. Do total, 30% dos cargos comissionados nós vamos diminuir. Então, isso vai ser uma contribuição à reforma administrativa que será extremamente necessária em função do momento que nós vivemos, para que também a gente tenha recurso, sobre recurso para investimento. Estou falando que vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso saber de onde eu vou tirar esse recurso. Então, é dessa maneira que eu vou fazer. Vou te responder sobre fundo partidário. Fundo eleitoral, né? Eleitoral, partidário. São dois fundos, um partidário e outro eleitoral. Vou responder sobre o fundo eleitoral. O fundo partidário sempre existiu. O que agora existe é o fundo eleitoral. Peço perdão que eu cometi a falha. Não, imagina, nada, cara. Imagina, irmão. Fundo eleitoral. Aí eu não vou usar o fundo eleitoral. Vou dizer para você algumas opções que quando essa pessoa fala isso, o que significa? Poder econômico. Quem tem poder econômico não pensa em ganhar o crédito de dizer que não vai usar o fundo eleitoral como crédito eleitoral para se fazer diante dos eleitores da cidade, porque tem poder econômico próprio para conseguir fazer uma campanha, e não é mais pré-campanha, uma campanha, porque o fundo se usa na campanha, para prefeito. Que não é em algo na cidade de São José, não é algo pequeno, é uma campanha que tem um peso, né? Então as pessoas que se colocam desta maneira são pessoas que têm um poder econômico muito grande. Então você presta atenção, na hora que você escutar isso, avalie quem é que está fazendo essa colocação, porque é muito uma questão mais eleitoreira dizer que não vai querer usar o fundo, mas é porque tem grana, querido. Senão eles iriam usar o fundo, porque como é que vai fazer campanha? Eu não posso pedir doação, né? Não existe doação, só existe doação de pessoa física, né? Com limitação, então são poucas. Então como que se faz? Como que se viabiliza uma campanha? Como é que eu vou lutar contra os Golias que aí estão, né? Contra os poderosos na questão econômica? São alguns, tá? Eu vou enfrentar alguns. Como que eu vou enfrentar isso se eu não tenho um apoio de partido? Né? É legal, se fosse ilegal não vamos fazer, mas é legal. Então eu tomaria cuidado quando a gente ouvisse algum candidato ou pré-candidato dizer que não vai usar o fundo. Avalie, se ele fala isso é porque o poder econômico atrás dele é muito grande. Então, vocês ouviram, pessoal, quem tem conhecimento, se vocês ouvirem boatos por aí que não vai usar fundo eleitoral, não vote, cai fora. Você me falou de corte de gastos. Eu vi um debate aí esses dias sobre o tal do IPTU. Tá. O IPTU, não cobrar IPTU, ele é fácil todo esse processo ou isso levaria o município a uma dívida, um colapso econômico? Como que funciona? Então, do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, veja, hoje a maior parte da receita que o município tem do seu orçamento vem das montadoras e das empresas satélites que servem as montadoras. Então hoje nós estamos falando que em torno de perto de 60 e poucos por cento, quase 70%, é receita que vem das montadoras, do retorno do ICMS dessas montadoras para o município. É muito significativo. Aí você vai dividir IPTU, ISS, taxas, a taxa do imobiliária que vem para o município, que é alta. Então você vai dividir em outras receitas que você tem. Tá? Hoje, a grande preocupação
Seria com as montadoras. Até é algo que eu vou propor, porque é a mesma coisa como você ter todos os ovos numa mesma cesta. Se essa cesta cai e quebra, o que acontece com os ovos? Quebra todos. Quebra todos. Hoje, se as montadoras pararem, São José quebra. Então, precisamos ter uma alternativa para isso. Nós temos propostas, nós temos já um alinhamento, já temos um estudo para propor algo novo e diferente para iniciar. Temos que dar o primeiro passo. Mas você tem mais ou menos um cálculo por cima quanto lucra de imposto das montadoras para São José dos Pinhais? Eu não tenho valor monetário específico, eu não tenho, a gente pode levantar isso, tá? Mas ele representa em torno da porcentagem da receita. É só imaginar que São José recebe lá 1 bilhão e 100 milhões da receita anual. Então, quando você está fazendo essa porcentagem, então estamos falando, multiplica isso 70%, vamos arredondar, não é o número exato, mas vamos arredondar 70%, porra, isso vai significar mais de 700 milhões por ano. Né? Então, é extremamente significativo. Né? Então, o IPTU, vou voltar ao IPTU. Porra, é a segunda que eu vou te falar aqui, hein? Que isso aí a gente não lançou ainda, eu vou lançar agora. Isso é porque você está da primeira mão aí. Nós vamos propor o IPTU social. Tá? Eu vou abrir mão do IPTU? Não, não vou. Mas eu vou abrir mão do IPTU para aquelas famílias que têm baixa renda. Então vai ser progressivo, né? o regressivo, tanto de desconto. Então você vai ter lá 100% de desconto numa questão de baixa renda. E ele vai diminuindo o desconto conforme a tua renda familiar. Mas nós vamos abaixar a alíquota zero no IPTU social para as famílias de baixa renda. E isso, qual o impacto? É muito pouco, é muito pequeno. O impacto maior é para a família, não é para o município. Né? Você não ter que pagar o IPTU a alguém que tem uma renda menor, que está numa dificuldade, é muito significativo para ela, mas para o município não. Então, eu prefiro pensar nas pessoas do que numa questão que não tem impacto no município, só para dizer que não posso não cobrar. Você pode me celular? Aqui não está aparecendo para mim. Eu quero entrar num assunto agora com você, que é esporte. Certo. Nós, São José dos Pinhais, vem que agora que mudou o secretário, está começando a ter uma mudança na pasta de esporte, né? Muito tempo esquecido, muitas praças abandonadas, sem revitalização. O que você vê de todo o tempo que você teve durante o mandato? O que você pode dizer lá para frente, se você quando for candidato, for eleito, o que você pode fazer pelo esporte do município? Porque nós temos até atleta no São Marcos, de Paralimpíadas, que não tem investimento nenhum para ele, entendeu? No esporte nós temos duas categorias, né? A categoria de rendimento, né? Que são os atletas de rendimento, e tem a categoria de formação de atletas em diversas modalidades. Né? Eu acho que nós precisamos ter foco. Sempre tenho dito o seguinte: nós precisamos priorizar, ter foco, avaliar qual o melhor custo-benefício, aonde é que nós conseguimos trazer o melhor resultado para a população, mas nós precisamos ter foco naquilo que nós vamos fazer. Então a gente vai ter que avaliar isso. Né? Por exemplo, será que não são muitas categorias que estão em determinada modalidade esportiva que o município está investindo? Será que não dá para diminuir as categorias e ter um investimento maior, aí dividir esse investimento entre isso e entre aquele outro, o esporte de rendimento? Será que os para-atletas estão tendo o mínimo de apoio do município, e daí eu estou dando um apoio muito grande para um outro tipo de modalidade? Então isso é uma situação que, estando dentro, nós precisamos avaliar. Mas eu vou um pouquinho além daquilo que se falou das praças. Você me falou das praças e parques. Né? Não, na verdade são mais praças que são da... Certo. Praças, vamos falar de praças. Parque nós temos um só, mas vamos falar de praça. Qual é o problema, Daniel? Você me perguntou qual é o problema. Vou dizer para você qual é o problema. As praças não têm dono. Porra, mas como assim você está falando não tem dono? Não tem dono. Quem é que é responsável pela praça? Secretaria de Urbanismo? Secretaria de Esportes? Secretaria de Meio Ambiente? De quem é a responsabilidade da praça? Não estou dizendo que precisa de... um faz um serviço, sim, precisa do serviço de urbanismo, precisa do serviço do meio ambiente, precisa do serviço de esporte. Mas quem é o dono? Quem é que é responsável? Eu sei porque já estive lá. Este é o problema das praças. Não tem dono. Alguém precisa assumir isso. Alguém, que eu quero dizer, é uma secretaria,
e solicita os serviços das demais para que se organize e mantenha a praça em ordem para a população usar. Então, se nós estivermos lá, vou determinar qual é a secretaria que vai ser responsável por todas as praças e vai ter acesso aos serviços das demais secretarias para manter as praças de acordo, em ordem, para a população poder se usar. Tem aqui uma pergunta aqui, tem a Marlene Rodrigues. Qual é a sua proposta para a saúde? E a pauta da saúde nós para frente. Um pouco pra frente. Já vamos responder, Marlene. Tem uma pergunta. Aí o outro que mandou. De qual partido que você está? O Democrata. Democrata? Democratas. Uhum. Democratas e o PSDB que aí, está acompanhando. O Joel aqui, que é o dono de uma pizzaria, um amigo meu, pergunta para esse candidato qual é a proposta dele para fomentar, ajudar as pequenas e microempresários de São José dos Pinhais que não têm incentivo algum. Ótimo! Essa foi boa. Essa é a próxima. Essa é a próxima? Essa pergunta foi legal. É Joel, né? É. Joel, vou convidar você para entrar na nossa página da pré-campanha. Tá, é Joel. É Joel? Uhum. Tá. Vou convidar você para entrar na nossa página da pré-campanha, Adriano MSJP. Lá vai ter um vídeo que vai estar falando exatamente o que eu vou dizer para você agora, tá? Mas só para você ver como a gente já propôs isso. Você é um herói, meu querido. O empreendedor hoje no país, não é só em São José dos Pinhais, é um herói. Porque você arrisca tudo que você tem em função de um negócio que você abriu. Seja no capital inicial, onde você vai iniciar com o teu negócio, seja no andamento dele, na manutenção do negócio. Então, eu acho que o município ele tem que ser um facilitador para o empreendedor e não um complicador, uma barreira. Começa por aí. Então, como que eu posso ajudar? Estando lá, para abertura, preciso primeiro incentivar a abertura de novos negócios. Mas vou falar de você, Joel, que também já tem seu negócio e vai em relação à manutenção do negócio. Abertura de novos negócios. Hoje o emprego ele não está nas grandes empresas. O emprego está no micro e no pequeno empresário. Isso é estatístico. No Brasil todo, não é só aqui em São José. Então eu incentivando o micro e o pequeno, Daniel, eu vou estar aumentando o número de postos de trabalho dentro do município. E vou estar fazendo com que a economia gire. Então, vou isentar as taxas de abertura de novos negócios. Taxas municipais, zero. Você não vai precisar mais gastar dinheiro, teu capital, com o município no início do seu negócio. Então, vou isentar. Segundo, alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento, quando você chegar na prefeitura, primeiro que nós vamos digitalizar, vai ser tudo por meio digital, para facilitar. Não vai precisar ir até a prefeitura para isso acontecer. Mas você vai solicitar o teu alvará de funcionamento. É permitido? Meu amigo, você vai sair com o teu alvará de funcionamento no mesmo momento. E vai ter 60 dias, Daniel, para você cumprir com os códigos de postura que o município exige. Então o que eu quero fazer com isso? Você já pode abrir e pode comercializar. Você já pode abrir, já pode gerar um emprego, contratar. 60 dias girando para você ter um recurso mínimo para você poder cumprir com as suas exigências, com as exigências do Código de Postura. Então nós vamos fazer um alvará de funcionamento imediato. E para você, Joel, o que para você agora vai ser mais importante é que nós vamos criar o Fundo Municipal do Empreendedor. O que é isso? É um fundo que vai emprestar recurso para você, Joel, que já tem o seu negócio, com juro zero. Juro zero. Isso vai acontecer e vai ser um crédito rotativo, ou seja, você vai ter um determinado crédito, nós vamos ter todo um detalhamento disso, isso precisa ser muito bem colocado, um determinado crédito, e você pegou este crédito, pagou, ele estará disponível para você novamente. Então ele é um crédito rotativo a juros zero. E qual é a contrapartida da empresa? Se utilizar esse crédito rotativo, Joel, que você já deve ter, é contratação de novos empregos. Então é mais emprego. Só vou aqui, Fernando aqui falou boa noite. Falar que não vai usar fundo partidário é fácil, sendo apoiador do grupo que governa há 20 anos. Não vou defender, mas ele não falou que não irá usar. Ele falou o contrário. Ele falou o contrário, falou que vai usar. Que quem fala que não vai usar, presta atenção, porque aí é um poder econômico muito forte. Não é defender, mas... Eu não falei que eu não vou usar, eu falei que alguém que coloca que não vai usar fundo partidário, queria que você avaliasse, porque eu concordo com você aí, que acabou de fazer o comentário. É porque faz parte de um grupo e que tem um poder econômico muito grande. Tá?
Então, é esse o cuidado que tem que se ter. Eu vou agora fazer uma pergunta antes de entrar na saúde. A sua relação com o sindicato? Sim. Como que vai ser? Qual que é a visão que você vê? Sabe, porque agora aí tem um tumulto, que prefeito não recebe ou não quer, sindicato acampa na frente da prefeitura, monta varal. Como que vai ser na tua gestão? Eu já tive a oportunidade de conversar não com a atual gestão do sindicato dos funcionários públicos, mas com a anterior. Eu não fujo dos problemas. Não é que fugir com os problemas. Precisa ser debatido, né? Porque a gente precisa encontrar uma solução. Precisamos encontrar um termo razoável para os lados, para as partes. Isso só é possível se existir diálogo. Às vezes o diálogo é um pouquinho mais acalorado, às vezes o diálogo é um pouquinho mais tranquilo, mas o diálogo precisa acontecer. Então não é porque eu não concordo com a tua solicitação ou reivindicação que eu não vou mais te atender. Eu acho que não. Eu acho que independente disso, o diálogo precisa ser mantido. Porque em um determinado momento, Daniel, a gente vai encontrar uma alternativa que vai ficar nem tanto para lá, nem tanto para cá, mas que funcione. Para o bem do servidor. Porque às vezes o que o cara olha o presidente do sindicato. E aí ele personaliza isso. Esse cara, essa pessoa, essa mulher, né, e torna-se pessoal. Não, olha para o sindicato e imagine o servidor público. Aí você vai ter uma outra consciência da negociação. Que não é personalizar a pessoa, o problema. Então vai ter diálogo. Sempre, eu acho que sim, sempre. O que não pode ser feito, tem que dizer que não pode ser feito. Paciência. Mas o diálogo precisa acontecer. Vou corrigir aqui. O Fernando diz, não entenderam, eu estou falando da Anitta, a outra pré-candidata. Então, Fernando. Não, desculpa aí que a sua pergunta apareceu que você estava comentando aqui dele. Área rural. Legal. O que você tem para a área rural, assim, de pensamento, ideias, para fomentar o pequeno agricultor? Segundo o rapaz que conversamos de manhã, ele diz que vai abrir um mercado municipal para atender os trabalhadores rurais em São José dos Pinhais. E você, qual que é a tua visão e o que você tem para a área rural? Secretaria de Agricultura foi a primeira pasta que eu assumi, né? Entrei lá estagiário e de estagiário, um degrau de cada vez, acabei sendo secretário na Secretaria de Agricultura. Sou zootecnista de formação e já rodei, além da minha família ser da área rural, né, natural da Cachoeira e da Ungaraú, eu já rodei a área rural inteira do nosso município como técnico pela Secretaria de Agricultura. E eu quero falar para você, Daniel, que o grande problema do nosso produtor não é produzir. Nosso produtor, ele é mestre em produção. Ele dá aula. O nosso produtor dá aula em produção. Eles produzem muito, eles sabem como fazer, eles são organizados na produção. O problema do produtor rural, da área rural, é comercialização. Então, o que nós precisamos fazer é ajudar na comercialização. Como ajudar? Qual é o canal de comercialização que a gente pode abrir para que ele tenha um maior valor da venda do seu produto? Primeiro, agregar valor, que são as cooperativas. Nós já iniciamos alguma, Cooper Castel, lá no Castelhano, na época era a cooperativa de morango, que acabou não dando certo, mas já tem a cooperativa das hortaliças aqui perto da Murici. Então, as cooperativas são algo positivo. Qual a dificuldade da cooperativa? Esses dias me perguntaram em uma reunião, a dificuldade são as pessoas. Porque às vezes eu olho para você e acho que está trabalhando menos, eu estou trabalhando mais, dentro da própria cooperativa, e isso acaba criando uma dificuldade na própria negociação ou no convívio dos cooperados. E a capacitação para fazer administração, porque a cooperativa é uma empresa. Então você precisa capacitar também o produtor para que ele possa fazer essa administração. Então, área rural é estrada, né? Não tem como, não adianta você ter produção, saber como comercializar, e a estrada, a qualidade de vida do nosso morador na área rural se torna ruim. Então tem que ter estrada, nós temos que dar para o nosso produtor internet, né? Tem que ter estrada, tem que dar para ele internet, para ele se conectar. Justamente a venda é um projeto que nós temos de transformar a venda deles, ter uma ferramenta digital para que eles possam ofertar o seu produto, né, que venham buscar na propriedade e levar, ofertar o seu produto, e estrada e comercialização. Aí sim, o mercado municipal é algo que eu defendo há muito tempo.
Mas não da forma como o mercado municipal que eles colocam aqui. Eu tenho um projeto um pouco mais arrojado, que é algo para abranger tanto o atacado e o varejo. Mas você tem um projeto, né? Nem atacado é bom falar muito. Hoje já usou aí, né? Eu falei no outro dia o mercado aqui, já tá, pelo jeito aí na tua primeira entrevista aí, acho que já foi usado, Senão né? as pessoas... Mas não tem problema. Uma pergunta, qual vai ser o papel na sua gestão das mulheres? Cara... Que é uma coisa muito debatida aí, né? Deixa eu falar pra você que na mulher é que, pelo menos aqui na minha casa, quem manda é a mulher. Eu não sei como é que é na sua, alguns dos outros. Cara, a mulher uma força, né? Que faz o convívio, que está junto da gente em todos, faz parte da sociedade em todas as áreas. E eu vejo que quando a gente trata de igual para igual, e é o meu caso, e eu acredito que é o seu também, não importa o gênero, certo? Eu trato de igual para igual, eu olho você se você é homem, se você é mulher, se você é um homossexual, ou qualquer outro tipo de gênero. Não me importa. O que me importa é a tua capacidade, me importa a inteligência. A hora que você trata as pessoas dessa forma, aí você deixa todos iguais. Aí você não precisa dizer assim, eu vou exaltar o homem, eu vou exaltar a diferença sexual, a opção sexual, precisamos exaltar. Não, a hora que você trata e tem essa visão de somos todos iguais, somos todos iguais, aí você valoriza todos. Eu acho que isso é importante. Vamos então agora entrar no tema polêmico da pergunta é sobre a saúde, como a moça lhe perguntou. Nós estamos num constante ataque aí. Agora que eu vou peço a permissão em citar a situação, a gestão, um constante ataque, aonde são feitos jornais que não têm veracidade, nós fomos atrás das informações, não são só para denigrir imagem em cima de um suposto hospital. É uma guerra para quem ser o pai da criação. Quero saber na sua visão e na sua gestão, vai ter hospital ou você vai investir em algo que dê mais melhoria para a população? Essa pergunta, a gente responde sempre, né? Porque não tem ninguém, Daniel, que vai sentar aqui do seu lado e dizer que não vai se preocupar ou não vai querer ter um hospital em São José. Não sei se você concorda comigo. Mas não vai ter ninguém que vai sentar aqui contigo, que você vai entrevistar, que vai dizer assim, não vou fazer hospital, o hospital não é prioridade. Não, nós temos que resolver o problema do hospital. Só que eu não vou fazer esse alarde todo em cima de uma situação que é uma parte importante, mas é uma parte do sistema de saúde. Não é todo o sistema de saúde. Então eu não vou fazer esse alarde. Então, nós temos que resolver o problema do hospital? Temos que resolver sim. Mas antes, Daniel, e tenho a coragem de dizer, porque são poucos, talvez ninguém tenha a coragem de fazer isso, mas eu tenho a coragem de fazer, é dizer que nós vamos investir nos postos de saúde. Porque a hora que eu visto no posto de saúde, eu resolvo que tenha médico, que tenha remédio, que tenha exames básicos, que tenha atendimento, eu resolvo 90% do problema da saúde. É muito. Às vezes eu olho assim, você é audacioso em falar, não, é isso mesmo. Né? Que seja 80%, né? Os nossos números, aqui a estatística que a gente fez é que resolvemos 90%, mas que seja 80%. A hora que eu resolvi 80% do problema de saúde e que está perto da sua casa, que você vai levar, ou vai levar sua filha, seu irmão, a sua família para um atendimento e lá você encontra o médico, lá você encontra o remédio, lá você vai ser bem atendido, os problemas da saúde 90% é resolvido. Como vamos fazer isso? Primeiro, investir nisso. Não adianta ter 2 médicos, tenho falado, algumas regiões, para atender 40 mil pessoas. Aí você volta na valorização do servidor, contratação do servidor, tudo de novo, né? Isso, tem que ter estrutura. Né? Outra coisa, a gente falar do servidor, muitas vezes as pessoas reclamam do atendente do posto de saúde, do atendente na UPA, quem está no balcão, na linha de frente. Quero dizer que, claro, existem exceções de pessoas que são mal educadas. Não quero tirar aqui, né, algumas questões de má educação. Mas a grande maioria são pessoas que estão dispostas, estão lá para servir e tal. Mas escuta, eu também faria a mesma coisa.
Se toda hora eu for lá bater na tua... Não tem médico. Ó, não tem remédio. Ó, não tem médico, não tem remédio. E o cara chega lá e vai reclamar para você. Ah, que coisa e tal. Como é que esse servidor fica, querido? O nível de estresse que essa pessoa passa. Chega uma hora que ele vai explodir. Chega uma hora que ele vai... Chega uma hora que ele vai explodir. Então essa é a situação, né? Então a gente precisa reverter isso. Posto de saúde. Nós vamos no posto de saúde e nós vamos o horário de atendimento de todos os postos até 8 horas da noite, tá? 5 unidades básicas de saúde vão estar até as 10 horas da noite. E uma unidade que vai ser de uma localização estratégica, ela vai funcionar até meia-noite, para atender inclusive a área rural até esse horário. Tá? Então nós vamos investir no posto de saúde. Então, pessoal, muitas perguntas aqui, mas nós vamos encerrar por aqui, para não tomar muito tempo, inclusive até do Adriano, que tem reuniões, tem mais coisas para resolver por aí. Agradecer a todos os comentários, aos compartilhamentos e deixar aqui. Sim. Agradecer? Pode lá. Eu agradecer a todos vocês e pode fazer as suas ponderações finais. Tá. Não, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Isso é extremamente importante para o debate político, né? Para as pessoas conhecerem os pré-candidatos, as propostas, né? As ideias, o alinhamento, quais são as diretrizes que os pré-candidatos têm, a postura, né, dos pré-candidatos. Queria que você pudesse avaliar isso também e reforçar que vontade, né? Eu tenho muita vontade de poder concorrer a essa eleição, passando as convenções, se isso acontecer, né, como candidato. Tenho muita vontade para fazer a diferença na minha cidade. Quero realmente deixar uma marca positiva e que fique na história da cidade onde eu nasci, da cidade que eu amo. Eu só tenho que te agradecer pela oportunidade, tá? E a hora que você precisar, conte comigo. Você também pode contar, sua equipe pode contar também. Esperamos e boa sorte aí, que não vai ser fácil a peleia, mas que sim, o que Deus quiser. Sim. Se Deus não quiser, ele não abre as portas, né? Aí, obrigado. Um abraço.